Por que torcer para o New York Jets? Vamos falar de uma das franquias mais tradicionais da liga e que tem muita história para contar. A franquia foi fundada em 59 como um dos 8 membros originais da AFL, a American Football League, e ficou conhecido como os Titans de Nova York. Acontece que em 1963, a equipe passava por problemas financeiros e decidiu se mudar para Nova Jersey e foi renomeada para New York Jets. A franquia manda os seus jogos no MetLife Stadium e divide sua casa com o New York Giants. O estádio é localizado em East Rutherford, em Nova Jersey, e tem capacidade para mais de 82 mil pessoas. Ele foi inaugurado em 2010 e hoje é conhecido como um dos principais estádios da liga. Os Jets competem na divisão leste da AFC, uma das melhores da NFL atualmente, quando se fala de história ainda mais. Os seus principais rivais são o Patriots, o Dolphins e o Buffalo Bills. Historicamente, os Patriots são o principal rival dos Jets, até porque provavelmente foi o time que deu mais trabalho para eles. As cores da franquia são o verde e o branco, e seu uniforme principal é composto por essas duas cores, jersey verde e calções brancos. A partir desse ano, os Jets estrearão os novos uniformes, que também conta com um uniforme preto sensacional. Bora falar sobre a história do time, não tem como começar falando de outro jogador a não ser Joe Namath. O quarterback foi selecionado do draft de 1965 na primeira rodada pelos Jets, e rapidamente se tornou um dos jogadores mais divertidos de se assistir na época. Naquele mesmo ano, ele venceu o prêmio de calouro ofensivo da NFL e, em 67, se tornou o primeiro quarterback da história a lançar para pelo menos 4.000 jardas em um ano. Nessa mesma temporada, ele liderou os Jets até o seu primeiro Super Bowl. Acontece que a partida era contra o Baltimore Colts, super favorito na época, mas as 206 jardas passadas de Joe foram suficientes para derrotar os favoritos e garantir o prêmio de MVP do Super Bowl para o quarterback. Seu carisma inigualável garantiu o apelido de Broadway Joe, e em 77, depois de 27.000 jardas passadas, 173 touchdowns lançados e muitas lesões no joelho, Joe se aposenta do esporte. Até hoje, os fãs do New York Jets idolatram Joe Namath, até porque o Super Bowl 3 é o único título da franquia. Bora dar um salto no tempo para falar da década de 80. Teve uma das melhores linhas defensivas da história da NFL. O nome desse grupo? New York Sack Exchange. Os seus pilares eram Mark Gustow, Joe Klecko, Matty Lyons e Abdul Salam. Eles eram tão dominantes nas trincheiras que foi por causa deles que a métrica sack começou a ser computada da NFL, até porque o que eles faziam de melhor era ir atrás do quarterback. Sem dúvida, um grupo que revolucionou a liga e revolucionou também a maneira que nós vemos o futebol americano hoje em dia. Mais algumas décadas depois, chegamos em 2009, quando o New York Jets contrata Rex Ryan como novo head coach e draftaram o quarterback Mark Sanchez na primeira rodada. Nessa temporada, o time mandou bem e chegou na final de conferência, mas acabou perdendo para os Colts de Peyton Manning. No ano seguinte, os Jets melhoraram ainda mais. Conseguiram 11 vitórias na temporada regular e garantiram a sua vaga nos playoffs. Enfrentaram os Colts novamente, mas dessa vez saíram vitoriosos. No Divisional Round daquele ano, pegaram seu maior rival, o New England Patriots. Mas os Jets de Mark Sanchez conseguiram derrotar a equipe liderada por Tom Brady, em um jogo que ficou na memória dos torcedores pela importância e, obviamente, pelo adversário. Mesmo chegando na AFC, os Jets falharam em chegar no Super Bowl, mas esse time era cheio de grandes protagonistas. Um dos principais era o cornerback Darrelle Revis. Ele era extremamente talentoso e até hoje é considerado um dos melhores, se não o melhor da posição na história. Draftado em 2007, Revis jogou 6 temporadas pela franquia de Nova York e era conhecido pela sua capacidade de marcar recebedores na cobertura homem a homem. Ele era tão bom nesse quesito que ganhou o apelido de Revis Island, ou a Ilha de Revis, porque se você isolar um receiver contra ele, provavelmente quem vai mandar na jogada é Darrelle Revis. Outro jogador que merece ser destacado é o running back Curtis Martin. Jogou 8 anos pela equipe e foi selecionado ao Pro Bowl 3 vezes. Martin era um excelente running back que produziu muito para os Jets. Liderou a NFL em jardas terrestres em 2004 e teve uma média impressionante de jardas por temporada. Hoje em dia, o New York Jets é um dos times que mais prometem para a temporada de 2024. O quarterback atual é Aaron Rodgers, um dos melhores da história da NFL, e venceu 2 prêmios de MVP
nos últimos 4 anos. Ele está voltando de lesão, mas tem tudo para levar os Jets longe esse ano. O time também conta com muito talento, principalmente do lado defensivo da bola. O cornerback Sauce Gardner e o defensive lineman Quillian Williams lideram esse grupo. Já do lado ofensivo, Aaron Rodgers não joga sozinho. O wide receiver Garrett Wilson, que venceu o prêmio de calor ofensivo do ano, e o running back Breece Hall prometem ajudar muito o Aaron Rodgers nessa empreitada. Provavelmente é o time mais talentoso nos últimos 10 anos que os Jets tiveram. E com essas peças, a franquia busca voltar aos tempos de glória e acabar com a seca dos playoffs. Até porque faz 13 anos que o time não chega na pós-temporada. Mas e aí, torcedor dos Jets? Fala pra galera por que eles têm que torcer pra franquia de Nova York. O meu nome é Betinho e eu vejo vocês no próximo vídeo.